Olá, queridas e queridos ouvintes do nosso canal. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo sobre caso criminal. Antes de começar, como sempre, peço a vocês que se inscrevam no canal e deixem seu like e ativem o sininho de notificações. Combinado? Recado dado, agora vamos ao caso. Thierry Michael Williams nasceu em 16 de outubro de 1969. Ele tinha 31 anos e era conhecido como Michael ou Mike. Ele era americano, o seu pai era motorista de ônibus e a sua mãe uma babá, que criou a ele e ao seu irmão mais velho chamado Nick em um trailer duplo. Ao invés de construir uma casa, a família economizou seu dinheiro para que os dois meninos, Mike e Nick, que ajudavam trabalhando à noite em supermercados, pudessem juntar dinheiro e estudar na North Florida Christian High School. Eles conseguiram e lá Michael se destacou, servindo como presidente do conselho estudantil, jogando futebol e sendo ativo no clube. Aos 15 anos, ele começou a caçar patos como hobby e também conheceu a colega Denise Mack. Depois de North Florida Christian, ele estudou na Florida State University, onde se formou em Ciências Políticas e Planejamento Urbano. Em 1994, Mike casou-se com Denise, aquela colega que ele conheceu aos 15 anos de idade. Depois do casamento, ele costumava ir para casa jantar somente depois que Denise fosse para a cama, e às vezes ele ia trabalhar depois de ir caçar patos pela manhã. De acordo com a sua mãe, Mike estava ganhando aproximadamente $200 mil por ano na época de seu desaparecimento. Ele e Denise compraram uma casa em uma pequena subdivisão de luxo ao lado leste da cidade. Em 1999, Mike e Denise tiveram uma filha. No ano seguinte, seu pai morreu. No meio do ano, o casal comprou uma apólice de seguro de vida de $1 milhão para ele, por intermédio de Brian. Brian e Chester eram conhecidos de infância de Denise, que também se tornou o melhor amigo de seu marido Mike. 2 dias antes de seu desaparecimento, Mike e Denise disseram à sua mãe, assim como ao seu irmão Nick, que planejavam ter outro filho em breve. Isso era no ano de 2001. E Denise disse que eles planejavam fazer um cruzeiro no Havaí naquela primavera, e Mike também esperava viajar para a Jamaica a trabalho. De acordo com Denise, na manhã de sábado, de 16 de dezembro de 2000, seu marido acordou cedo, saindo de casa bem antes do amanhecer, com um barco a reboque, para ir caçar patos no Lago Seminole. O lago é um grande reservatório, onde 3 outros riachos se fundem para formar o rio Apalachicola. O casal tinha planos de comemorar seu 6º aniversário de casamento naquela noite em Apalachicola. Ao meio-dia, Denise ligou para o pai para dizer que Mike não havia voltado. O pai de Brian dirigiu com Brian até as áreas do lago onde eles sabiam que Mike costumava caçar patos. Eles encontraram o seu carro perto de um lançamento de barco remoto no condado de Jackson, ao lado da Flórida. Depois que os investigadores da Comissão de Conservação de Peixes e Vida Selvagem da Flórida foram chamados, uma busca começou, mas logo teve que ser cancelada depois que uma tempestade explodiu. Como havia sido relatado a eles que um caçador havia desaparecido, essa agência tratou o caso dessa forma, concentrando-se na busca e resgate ou recuperação do corpo de um caçador. Ou seja, eles consideraram apenas que havia um barco vazio e o dono não estava ali. Então, realmente, tratava-se de apenas um desaparecimento de um caçador. Inclusive, mais tarde, um dos oficiais da agência disse que não havia nada naquela cena que sugerisse qualquer crime. No entanto, o barco de Mike foi encontrado a cerca de 69 metros da rampa por um piloto de helicóptero que inicialmente presumiu que fosse um barco sendo usado na busca. Depois de recuperar o barco, os investigadores encontraram a espingarda de Mike, ainda na caixa, mas nenhum sinal do próprio Mike.
Os pesquisadores presumiram, portanto, que Mike havia atingido o topo com seu barco, caído e afundado em águas que vão de 2 a 7 metros de profundidade, e depois se afogado, quando não conseguiu mais se livrar de suas botas, que haviam sido provavelmente cheias de água, o que deram peso ao seu corpo, fazendo com que ele afundasse. Então, se Mike tivesse se afogado, seria de se esperar que seu corpo eventualmente flutuasse até a superfície, tornando-o mais fácil de ser descoberto. Com essa teoria, os investigadores garantiram à família de Mike que seu corpo viria à tona, como outras vítimas de afogamento, dentro de mais ou menos 3 a 7 dias. Ou talvez um pouco mais, devido à frente fria que se instalou após a tempestade da primeira noite. Porém, nenhum corpo foi encontrado. 10 dias após iniciadas as buscas, foi encontrado um chapéu de caça com padrão de camuflagem, mas ele não pôde ser conectado a Mike. Os esforços continuaram até que a busca foi cancelada no início de fevereiro. Desde então, foi sugerido que a busca poderia ter continuado se Denise tivesse indicado interesse nisso. Naquela época, o caso ainda era considerado aberto. Nada nos esforços de investigação ou busca e resgate produziu qualquer tipo de evidência definitiva de um acidente de barco ou fatalidade até aquela data. Era o que dizia o relatório final, publicado no final de fevereiro de 2001. Se Mike tivesse se afogado depois de cair acidentalmente de seu barco, seu corpo seria o único das 80 mortes conhecidas naquele lago a nunca ter sido encontrado. Como todo mundo sabia que o lago ali estava cheio de crocodilos, havia uma média de mais ou menos 12 a 15 crocodilos naquele local. Então foi aceita a teoria de que Mike tivesse se afogado e o seu corpo consumido pelos crocodilos. Denise, que evitou a atenção da mídia durante a busca por seu marido Mike, aceitou que seu marido havia morrido. Ela organizou um serviço memorial para Mike um dia após o término da busca. Em junho, um pescador na área descobriu um par de botas flutuando no lago, e mergulhadores chamados para vasculhar a área recuperaram no fundo do lago uma jaqueta de caça leve e uma lanterna, e em um dos bolsos da jaqueta havia uma licença de caça com o nome e assinatura de Mike. No entanto, não havia marcas de dentes ou qualquer outro dano de aves ou qualquer outro animal em nenhum dos itens que foram recuperados. Inclusive, nenhum dos itens recuperados mostrava sinais de ter estado na água por tanto tempo. E também não foi encontrada nenhuma evidência de DNA que ligasse as roupas com o William. E mesmo assim, uma semana depois, um juiz concedeu a petição de Denise para que Mike fosse declarado legalmente morto com bases nos itens recuperados e na suposição de que crocodilos e outras formas de vida aquática haviam consumido o corpo inteiro. A decisão do tribunal permitiu que Denise procedesse imediatamente com as reivindicações sobre as apólices de seguro de vida de seu marido, das quais ela recebeu $1,5 milhão. 5 anos depois, ela se casou com Brian, que vendeu alguma das apólices a Mike alguns meses antes de desaparecer. O casal passou a morar na mesma casa em que Denise e Mike moravam antes. Denise e Brian se recusaram a discutir o caso publicamente. Assim que a equipe de buscas declara a sua teoria de que crocodilos haviam consumido o corpo de Mike, sua mãe Sherry, inconformada com essa suposição, contratou outros investigadores, pois ela não estava convencida de que seu filho havia se afogado no lago. Mas as suas tentativas de provocar outras investigações posteriores àquela não tiveram nenhum sucesso.
Inclusive, após seu filho ter sido em 2008 declarado legalmente morto, sua mãe Cheryl declarou que não sabia desse processo, pois se soubesse, teria contestado. Além de não estar convencida de que seu filho havia se afogado no lago, ela afirmou que recebeu ameaças para desencorajá-la nas investigações. Cheryl tinha uma creche em sua casa e nos seus tempos livres ela investigou por conta própria durante os anos seguintes sobre o que teria realmente acontecido com seu filho Mike. Ela publicou anúncios em jornais locais e colocou outdoors em busca de informações. Todas as investigações subsequentes do caso resultaram de seus esforços. Ela acreditava que seu filho ainda poderia estar vivo. Sou muito criticada por não admitir que Mike está morto, disse ela uma vez em uma entrevista. Tudo o que sei é que não posso parar de procurá-lo até encontrá-lo. No entanto, os seus esforços para encontrar Mike prejudicaram gravemente o seu relacionamento com a sua ex-nora Denise. Em 2004, o Departamento de Polícia da Flórida concordou em reabrir o caso, e então os investigadores começam a se atentar para alguns detalhes e que não haviam sido observados antes. Eles concordaram com a mãe de Mike em algumas circunstâncias, então algumas coisas não faziam sentido, como por exemplo, quando o barco foi recuperado, o motor estava desligado, mas o tanque de gasolina estava cheio. De acordo com o fabricante, se o motor estava funcionando quando Mike supostamente caiu do barco, como teorizaram os investigadores, ele deveria ter ficado ligado, com o barco girando em círculos até que o combustível se acabasse. Então, algo parecia suspeito nesse negócio. Os investigadores também descobriram que Mike não costumava caçar sozinho. E então, essa nova equipe de investigadores, quando o caso foi reaberto, começaram a perceber que havia algumas coisas muito fora do comum. Então, conforme os dias e as semanas foram se passando e eles foram investigando cada vez mais, foram percebendo que cada vez mais tinham coisas fora do lugar. E então, a teoria do jacaré é desmascarada. As dúvidas de que Mike havia se afogado se tornaram muito mais sérias quando os investigadores descobriram que, na verdade, os crocodilos geralmente não se alimentam durante os meses de inverno, devido às temperaturas mais frias. E durante o período de pesquisa, as temperaturas diurnas ficaram em média em torno de 13 graus e as temperaturas noturnas abaixo de zero. Algumas noites ficavam tão frias ao equivalente a menos 7 graus Celsius. Inclusive, o lago congelou a 6 metros da costa. Nessas condições, é altamente improvável que um crocodilo estivesse ativo. Tudo o que os crocodilos estavam fazendo era manter a temperatura corporal, pois estava frio demais para que um crocodilo se interessasse por comida. E mesmo que, se algum crocodilo estivesse com tanta fome a ponto de desafiar o comportamento normal de um jacaré e consumido com o corpo de Mike, ainda assim teria deixado alguma parte para trás. Mike tinha 1,78 m e pesava 77 kg. Então, qualquer teoria que atribua que o corpo teria sido perdido por consumo de crocodilos ou qualquer outro tipo de animais aquáticos seria muito incomum. Aves pernaltas foram descobertas por um mergulhador quase 6 meses após o desaparecimento de Mike por aquelas águas. Inclusive, o mergulhador que resgatou os corpos das aves disse que estavam em uma área de ervas daninhas, com excremento de crocodilo nas proximidades. E as condições das aves levantaram maiores suspeitas sobre o caso de Mike, pois elas estavam intactas e sem nenhuma marca de dentes. Filtrando a água para uma análise, também foi constatado que não foi encontrado nenhum resto humano. A jaqueta de caça e a lanterna que foram encontrados também estavam em condições muito melhores do que o esperado. Inclusive, a lanterna funcionava perfeitamente quando era ligada. Um outro detalhe que também chamou a atenção
foi porque, segundo um amigo de Mike, que costumava caçar junto com ele chegou a contar que Mike levava a segurança muito a sério e mantinha as armas no trabalho, longe da filha, entre outros cuidados que eram de sua prática comum. Na água, ele nunca colocou as botas até chegar ao ponto onde ele planejava sair e começar a caçar, seguindo um procedimento de segurança comum para evitar algum tipo de acidente. E mesmo com tantas evidências, muitos dos investigadores que fizeram as primeiras buscas ainda acreditavam naquela primeira teoria. Portanto, essa segunda investigação foi muito complicada e extremamente dificultada pelas deficiências da busca original, que não consideraram a possibilidade de atividade criminosa na época da investigação do caso. Eles não protegeram a cena do crime de forma alguma, lembrou um dos amigos da família de Mike. Quando eles perceberam que deveriam ter feito mais perguntas, o Brock e o barco de Mike já haviam sido devolvidos para a família, sem passar por nenhuma análise, destruindo qualquer evidência de DNA que pudesse conter. Os passos de pegadas de muitos voluntários e pesquisadores que estiveram no local tornaram também impossível coletar qualquer evidência daquela área, e os itens que foram recuperados posteriormente não foram retidos. Então, sem nenhuma dessas evidências, ou pelo menos o corpo de Mike, era impossível para que a polícia pudesse abrir um caso determinando ser um caso criminal. Em 2006, os investigadores já não estavam mais se interessando pelo caso e já nem retornavam mais às ligações da mãe de Mike. No entanto, não foi isso que a fez desistir. Ela continuou fazendo o que podia para divulgar o caso, inclusive publicando vários anúncios. E então, uma possível nova pista surgiu em outubro de 2007, quando o irmão mais velho de Mike encontrou uma fotografia e o número de série de uma pistola calibre 22 que havia pertencido ao seu pai. Mike herdou a arma após a morte de seu pai, e depois que Mike foi declarado legalmente morto, foi a única de suas armas de fogo que Denise não devolveu aos antigos sogros. Em busca de saber onde estava essa arma, a polícia vai até a residência de Denise para entrevistá-la e descobre que ela está agora casada com Brian, vivendo na mesma casa onde morava com Mike. Denise e Brian foram entrevistados e vários dias depois o seu advogado entregou a arma. Esta foi enviada a um laboratório forense estadual para testes de DNA. Os resultados não foram relatados. Normalmente, de acordo com a lei da Flórida, o prazo prescricional para esse crime é de 5 anos, o que significa que teria expirado em 2005, mas ele pode ser prorrogado por mais 3 anos em certas circunstâncias. E as circunstâncias em que estavam sendo levantadas no caso de Mike eram sérias e preocupantes. Inclusive, a essa altura, os investigadores já estavam comentando que se na época soubessem que havia um seguro de vida para Mike beneficiando a Denise com um valor tão alto, essa busca poderia ter tratado de forma bem diferente. Essa observação e a petição de Denise para que o seu marido fosse declarado legalmente morto declarava apenas as apólices que Brian havia lhe vendido, ocultando o seguro de vida que Mike havia feito por outras fontes. No entanto, todas as suspeitas não levaram a nada. O tempo se passou e assim se completou o 8º aniversário do desaparecimento de Mike, e o caso foi novamente arquivado, só podendo ser reaberto caso tivessem alguma evidência. E mesmo assim, a mãe de Mike ainda não desistiu. Seus esforços levaram o canal a cabo a fazer um segmento sobre o desaparecimento de Mike e as investigações posteriores no final de 2011. Certa época, a mãe de Mike chegou mesmo a escrever uma carta por dia, até que se completou 200 cartas em que ela escrevia diariamente para o governador, pedindo que fizesse alguma coisa pelo caso do desaparecimento de seu filho Mike. Contudo, essas cartas nunca foram recebidas em seu destino, pois elas estavam sendo todas extraviadas. Em 2012, Denise e Brian se separaram.
Ela pediu o divórcio em 2015. Brian se opôs inicialmente e teve que obedecer. E como parte dessa ordem, ele deveria fornecer uma avaliação da casa do casal, prevista para o início de agosto de 2016. Então Denise disse aos investigadores que no dia em que a casa deveria ser protocolada no tribunal, ela deixou a sua casa para dirigir até o trabalho na Universidade Estadual da Flórida. Enquanto falava no telefone com a irmã, ela viu alguém subir no banco de trás do carro. Acontece que era Brian. Ele pegou o telefone dela e começou a gritar instruções para ela. Ela não obedeceu até que ele lhe mostrou uma arma. Ela disse mais tarde que ele alegou que isso era necessário, pois ela não estava recebendo as suas ligações e bloqueava suas mensagens de texto. Em vez de ir aonde ele queria, ela parou no estacionamento de uma drogaria, perto da porta. Brian disse a ela que estava planejando se matar com a arma. Ele não queria o divórcio e sentia que não tinha nada pelo que viver se ele desse certo. Ele garantiu a ela que não queria matá-la. Então Denise conseguiu acalmá-lo e o levou de volta para onde ele havia estacionado sua própria caminhonete em um parque bem próximo dali. Antes de ir, ele pegou um lençol bronzeado, um plástico de cor diferente, um spray de água sanitária e uma ferramenta de carro de Denise. Depois que ela saiu, Brian se aproximou dela e se desculpou por suas ações. Apesar de sua promessa a ele de não contar à polícia sobre o incidente, ela foi direto para a polícia logo depois. De acordo com um amigo de Brian, ele conta que Brian estava cada vez mais preocupado que, como um resultado do divórcio, Denise contasse à polícia o que sabia sobre esse cara que morreu há 15 anos atrás. Ela não tinha atendido os seus muitos telefonemas. Então ele propôs o seu plano de esperar em seu carro e mantê-la sob a mira de uma arma. Brian foi preso e acusado de sequestro, agressão doméstica e roubo à mão armada, sendo duas das acusações crimes. Denise pediu ordens de proteção, dizendo que temia por sua vida e pela de sua filha. Depois de uma audiência, na semana seguinte, em que ela disse que não conseguia comer nem dormir desde o incidente, o tribunal decidiu manter Brian sem fiança. Sherry, a mãe de Mike, expressou grande esperança que esse acontecimento pudesse levar à resolução do desaparecimento de seu filho. Brian não vai deixar Denise andar sozinha com todo aquele dinheiro, ela disse certa vez. Estou rezando para que ele não cometa suicídio. Estou rezando para que ele nos conte o que realmente aconteceu. Então, em dezembro de 2017, Brian foi condenado a 20 anos de prisão pelo sequestro com crédito de 502 dias de serviço, seguidos de liberdade condicional de 15 anos. Seu advogado disse ao tribunal que ele estava suicida naquele dia, não apenas devido ao divórcio, mas também ao recente diagnóstico de câncer terminal de sua mãe, e a decisão de seu filho adolescente de seu primeiro casamento de ir morar com sua mãe, e argumentou a favor dos 10 anos mínimo obrigatório. Os promotores contestaram e as ações de Brian naquele dia indicavam que ele planejava um assassinato-suicídio, que só foi evitado pelo raciocínio rápido de Denise, e pediram o prazo máximo de 45 anos. Em lágrimas, Brian descreveu o plano para matar Mike. Ele convidou Mike para caçar patos em uma fria manhã de dezembro, e Brian disse que pretendia afogá-lo, empurrando-o para fora da canoa. Mas ele disse que entrou em pânico quando o viu Mike lutando na água para tirar a jaqueta e as botas e atirou nele. Ele disse: "Ele começou a gritar e eu não sabia como sair daquela situação. Eu estava com minha arma no barco, então carreguei minha arma e apenas fiz 1 ou 2 círculos ao redor e acabei circulando mais perto dele e quando eu passei atirei nele." Ele disse que arrastou o corpo de Mike de volta para a costa, colocou-o em sua caminhonete e o enterrou horas depois.
Quando Brian foi preso, os promotores ofereceram imunidade a Brian de quaisquer acusações relacionadas à morte de Mike, caso ele confessasse os detalhes do plano de assassinato. As autoridades encontraram o corpo de Mike e Denise foi presa 5 meses depois. Uma médica legista examinou o corpo de Mike quando foi encontrado, confirmando que a sua morte foi por um tiro de espingarda na cabeça, o que confirma a versão de Brian. E após 17 anos do desaparecimento de Mike, Denise foi condenada à prisão perpétua. E esse foi o nosso caso de hoje. Muito obrigada por assistir esse vídeo. Não se esqueça de curtir o canal, se inscrever e ativar o sininho de notificações. Um grande abraço e até o nosso próximo caso.